Às vezes a gente não entende por que algumas coisas tão difíceis acontecem em nossa vida. Parece que a gente entra em fases, em desertos, que a gente gostaria de encontrar algum tipo de resposta de Deus para essa situação e a gente aparentemente não tem. A gente às vezes fala como Jó, a gente olha em todas as direções e não percebe a Deus. E nessas fases difíceis, a gente costuma fazer perguntas incômodas. Poxa, por que eu tô nessa situação? Por que Deus permitiu que eu entrasse nessa situação? Por que Deus permitiu que o inimigo viesse causar um transtorno na minha vida? São perguntas incômodas realmente que a gente acaba fazendo. Mas quando a gente medita na palavra, a gente tem as respostas. Eu quero ler com você Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era íntegro e reto. Ele temia a Deus, se desviava do mal. Então aqui você percebe um homem realmente temente a Deus. Abençoadíssimo. Jó tinha de tudo. Uma família grande, tinha os seus negócios prosperando, tinha muitos amigos por perto, tinham pessoas às quais o serviam. Então você vê um homem abençoado em todas as áreas e que tinha, apesar disso tudo, um temor a Deus. Ele tinha um profundo respeito, até o ponto em que se seus filhos tivessem uma determinada festividade, depois ele, com temor no coração, saía a sacrificar, fazer holocausto por cada um dos seus filhos, para que os santificasse perante o Senhor. Observe o nível de temor a Deus que esse homem tinha. Na continuação do texto, nós lemos o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde é que você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Gente, eu quero chamar a sua atenção para o invisível. Às vezes nós não entendemos, mas no reino invisível está acontecendo algo sobre nós, a nosso respeito. Existe um diálogo interessante iniciado por Deus com Satanás. É Deus quem chama a atenção de Satanás, diz: você viu meu servo Jó? Você está entendendo? É como se, de alguma forma, Jó chamasse a atenção de todo o reino espiritual. Tanto o bem quanto o mal estavam de olho nele. E o incrível é que Deus dá testemunho de Jó e diz que na terra não havia ninguém como ele, um justo e íntegro como Jó. É maravilhoso quando Deus dá testemunho de nós. Imagina você sendo reconhecido pelo próprio Deus, que diz: peraí, aquele ali, você viu meu servo? Na terra não tem um como ele. Já imaginou o privilégio que Jó teve? Porque realmente ele era um homem temente ao Senhor. E todos aqueles que são tementes a Deus são notados por Deus diante do diabo. E então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser, tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Em outras palavras, é como se o diabo tivesse chegado para Deus e disse assim: rapaz, também o Senhor abençoa Jó com tudo de bom e do melhor. O Senhor lhe deu saúde, lhe deu família, lhe deu tudo. Vamos fazer uma aposta? Vamos fazer o seguinte: tu, Senhor, me permite que eu desça lá e faça a maior bagunça na vida dele. Me permita que eu vá e tire tudo que ele tem. Tire os filhos, tire o dinheiro, a saúde. O Senhor vai ver que ele vai blasfemar contra o Senhor. O Senhor vai ver, eu aposto aqui com o Senhor que o Senhor vai ver. Aí Deus diz: então vai, eu permito que você vá. E essa permissão de Deus ao diabo é curiosa, porque assim, é como se Deus batesse nessa mesa de apostas do diabo. Bate na mesa e diz: vá, desça, toque em tudo, só não toque nele, pois eu vou provar para você, Satanás, que esse homem é realmente temente a mim. Sabe, Deus conhecia o coração daquele homem, Deus conhecia a índole, o caráter de Jó. Ele conhecia as lágrimas de Jó, ele conhecia o temor daquele homem. Então ele bateu na mesa ali, nessa mesa de aposta, e disse: pode descer, faça o que você quer. Você quer isso? Então vá lá, faça. Eu vou provar para você que você está errado. Então, queridos, de certa forma é como se houvesse
uma aposta entre Deus e o diabo em torno da perseverança e da fé daquele homem. Eu creio que quando a gente, passando por situações difíceis, onde o diabo, de certa forma, está tentando nos desanimar no meio do caminho, usando as circunstâncias contra nós, seja em questões de saúde, seja em questão de decepções, de perdas terríveis, questões financeiras, não interessa. Em tudo isso, onde o diabo, de certa forma, está tentando nos enfraquecer, Deus está lá em cima, na expectativa de que nós sejamos aprovados dessa aposta que o diabo fez com Deus. Na verdade, o diabo está o tempo todo jogando as cartas para cima da mesa, diante de Deus, dizendo a ele que nós não vamos avançar se a gente perder algumas coisas, que nós não vamos continuar crendo se a gente for frustrado pela vida. O diabo está jogando suas cartas na mesa de Deus para, de alguma forma, tentar levar a glória diante do nosso infortúnio, na expectativa de que a gente murmure e que a gente perca a nossa fé em Deus. Mas se Deus tem permitido que a gente viva situações assim, se Deus tem permitido que o deserto venha sobre nós, que a doença, a enfermidade, que a falta de recursos ou as perdas nos alcancem, é porque lá no fundo Ele tem uma expectativa de ver os seus filhos sendo fiéis até o fim. Deus é glorificado quando, em meio a todas essas situações, a gente permanece crendo, sabe? Eu acredito que não tem nada mais glorioso para Deus do que no meio de toda a adversidade, no meio de toda a aflição, no meio de toda a angústia, no meio de toda a dor que a gente viva, e a gente dobra o nosso joelho ali no nosso quarto quando ninguém tá vendo, e a gente começa a chorar na presença de Deus e dizer: Senhor, Tu estás vendo o que eu tô vivendo, Tu estás vendo a luta que eu tô passando. E é uma lágrima dessa, sabe, gente? Essa lágrima para Deus tem um valor inestimável, porque é como se Deus jogasse na cara do diabo e dissesse: tá vendo aqui o meu servo, a minha serva? Você tá vendo que ele não perdeu a fé em mim, que ele não deixou de crer no Pai, que independente das situações ele continua me amando? Deus é glorificado com a nossa perseverança. Diante do diabo, dos demônios, do reino espiritual, Deus se levanta em glória quando um filho seu não deixa de crer nele. Quando um filho seu, independente da situação, ele persevera acreditando no Pai. Vocês percebem como tudo isso é glorioso? A vergonha do diabo diante do Senhor, quando a gente permanece crendo nele, seja qual for a situação, é imensa. E isso para Deus é glorioso, porque se trata dos seus filhos. Nós, os filhos de Deus, que cremos no Senhor, somos manifestados na terra, no meio das situações difíceis e complicadas. É aí que se revelam os filhos de Deus. É quando tudo está dando errado, a gente continua crendo, a gente se comporta parecido com Jesus. Por mais difícil que tenha sido a situação de Jó, ele permaneceu firme. E essa firmeza até o fim, mesmo que ele não tenha entendido muita coisa, ele só veio entender no final, né? Todo o processo de Deus na vida dele. E é geralmente assim também que acontece com a gente só vem entender depois, porque a gente passou por certas situações. Na verdade, Deus estava usando essas situações também para nos moldar a imagem do seu Filho Jesus. E mesmo sem entender, Jó permaneceu crendo. Assim também nós devemos permanecer crendo no nosso Pai e no seu amor por nós. Deus venceu a aposta e o diabo foi envergonhado e Deus foi glorificado, sabe? Ele bateu naquela mesa de aposta e disse: eu disse. Haha, isso é glória para Deus. Quando a gente está no meio da tribulação e se mantém firmes, a gente glorifica a Deus como nunca. Então recebe essa palavra em teu coração. E não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber mais palavras como essa. E compartilhar também. Se possível, comenta alguma coisa aqui embaixo sobre isso, tá bom? E que Deus abençoe você e a sua família. Tchau!